Olá, 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 muito bom dia. Vamos aqui para mais uma matéria aqui importante. Pera aí, você ainda não clicou ali no sininho, você não se inscreveu e não curtiu esse vídeo? Faça isso agora, por favor, que é muito importante para nós. A matéria foi uma entrevista que o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão concedeu ao canal UOL. A entrevista que foi gravada aí no dia 24, na última sexta-feira. Entrevista conduzida pelos jornalistas Carla Araújo e Thales Faria. Vamos ver o que ele fala aí sobre uma possível prisão de Jair Bolsonaro. Ainda sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele agora não tem mais fórum privilegiado. Ele voltando ao risco de um juiz de primeira instância, por exemplo, determinar a prisão dele, como ocorreu com Michel Temer, por exemplo. O senhor acha que há essa possibilidade? E quanto à possibilidade de ele se tornar inelegível em 2026? Thales, tu sabe que eu trabalhei muitos anos na atividade de inteligência, né? Então você tem o nível 1, que é aquilo que é confirmado, verdadeiro, aquilo que é provável e aquilo que é possível, que é o nível 3. Né? É possível, né? É possível. O presidente responde a tantos inquéritos, né, que pode ocorrer, né, uma prisão dele ou até um processo que o torne inelegível. Que é possível, mas não acho provável. Tá. Então o Alecrim Dourado diz que é possível, mas não é provável e ainda trabalhou na inteligência. Não. Eu não vou nem comentar mais nada. Vamos continuar assistindo. Né? E em relação, por exemplo, à minuta golpista que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, e depois o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falou que recebia várias dessas. Como que o senhor, assim, o senhor fazia parte do governo, apesar da relação não ser tão próxima, né, e durante 4 anos ter tantas altas e baixas. Como é que o senhor vê essa questão desses documentos circulando no Palácio, na Alvorada, enfim, entre os membros do governo? Olha, para mim mostra que é um documento bem apócrifo, né? Porque se fosse um documento, vamos dizer assim, trabalhado num ambiente, né, de sigilo, né, ele não estaria girando aí pelas bocas de Matildes, como se diz. Né? Então, acho que é um documento apócrifo. Documento apócrifo, senhor senador da República? Não seja cara de pau, né? Os documentos estão aí, estão sendo investigados e não se pode querer simplesmente descredibilizar, sabe? Querer negar a sua veracidade. Eles estão aí, vai ser provado ou não pela polícia. É um trabalho da polícia que está investigando isso. Sim, ok. Mas simplesmente descredibilizar e já dizer que ele não é verdade, não, né, senhor senador? Eu era vice-presidente do presidente Bolsonaro, né? Então comentar, dizer se foi certo ou errado a saída dele, para mim não seria ético. Né? Então, prefiro me reservar, não comentar. O senhor nunca mais falou com o Bolsonaro? Não nos falamos mais. O último contato que eu tive foi quando ele estava indo para o aeroporto, e ele me mandou uma mensagem de WhatsApp me pedindo para assinar uns decretos que depois eu fui execrado porque assinei, mas assinei dentro da lealdade. O senhor assinou dentro da lealdade, né? O senhor não assinou porque era bom para o povo, o senhor não assinou porque era uma decisão correta, o senhor não assinou porque era bom para a maioria, o senhor assinou por lealdade ao ex-presidente. É disso que a gente fala. O tipo de política que é feita nesse país por esse tipo de cidadão. Caracteriza, né, o nosso... Quais eram os decretos? Desculpa, me puder me Tinha recordar. 3 nomeações de adidos da Receita Federal, né, que depois foram todos cancelados, e uns decretos que eram na área de impostos, né, que estavam previstos, né, na LOA, né, e que eu assinei. 2 já foram cancelados, mas um ainda está valendo. Né? Sobre a Michelle? Então, voltando, foi a última comunicação com o presidente. Agora, lançar a candidatura desse presente momento, eu acho extremamente prematuro, né? Ainda tem muita espuma nesse chope. Então, vamos deixar, né, esse governo apresentar aí o que ele quer apresentar, vamos ver se ele vai ser bem sucedido, se não vai ser bem sucedido, né? E vamos ver quem, no momento aprazado, será aquela pessoa que terá condições de enfrentar o candidato da situação. O senhor vê na Michelle essa possibilidade? Aliás, pode até comparar a possibilidade dela com a do Tarcísio de Freitas e até a do senhor. Olha, Thales, eu vejo hoje que a liderança, né, existente ainda nessa hoste, nesse grupo da direita, é do presidente Bolsonaro. Né? Todos os lugares que eu vou, as pessoas me perguntam por ele. Né? Então, isso é uma realidade. Né? Então, ele tem essa liderança. Então, vamos aguardar aí né, os nomes citados. Acho que o Tarcísio, né, realmente, né, dependendo aí, obviamente, do desempenho que ele tiver em São Paulo, que eu, conhecendo a competência dele, julgo que ele terá um desempenho muito bom.
né, ele poderá se cacifar, ou poderá aguardar para um futuro mais à frente, já que ele é um cara bem novo ainda. O senhor falou da relação com o Bolsonaro, no último contato foi ali, então, dia 30 de dezembro, aproximadamente. No dia 31, o senhor convocou a Cadeia Nacional de Rádio e Televisão, fez uma mensagem em que defendeu ali as Forças Armadas, fez críticas aos três poderes e uma série de críticas também veladas ao presidente Bolsonaro. Não citou nominalmente ele, mas estava dizendo ali uma questão de lideranças que ajudaram a estimular o cenário de caos. Assim, eu queria entender, assim, qual foi a sua intenção naquele momento, né, de usar, o senhor estava em presidente em exercício, então usar o cargo de presidente no último dia do ano para fazer essa mensagem, e se o senhor acha que o presidente Bolsonaro, porque foi o discurso de alguns bolsonaristas, se o senhor acha que o presidente Bolsonaro o considerou um traidor, e se o senhor, de alguma forma, traiu o presidente Bolsonaro nessa situação? É absoluto, né? Eu acho que a pessoa que interpretar e olhar o que eu pus, as três grandes mensagens que eu coloquei naquele discurso, né, vai entender. Em primeiro lugar, eu considerei que era minha responsabilidade defender o nosso governo. Nosso governo não estava sendo defendido. Nosso governo fez coisas maravilhosas. Como todo governo teve erros, obviamente, mas tem coisas maravilhosas. Então, procurei mostrar, né, os dados econômicos, né, os avanços que houveram ao longo do nosso governo. Meu santo Deus do céu! Coisas maravilhosas no governo Bolsonaro e os avanços nos dados econômicos. Não é possível que eu estou ouvindo uma coisa dessa. Meu senhor e minha senhora que está ouvindo esse vídeo, o senhor faz compra no supermercado? O senhor viu o quanto as coisas aumentaram no mercado? Eu poderia falar aqui horas e horas e horas sobre o desastre econômico que foi esse governo. Mas eu vou falar só de supermercado, meu senhor e minha senhora, que vai no supermercado, que faz compras diariamente ou semanalmente. Quanto custavam as coisas em 2018, 2019 e quanto as coisas estão custando hoje? E se você me vier com a desculpa da pandemia, faz um comparativo do aumento de preço com as outras centenas de países que também tiveram pandemia. Defender as nossas Forças Armadas, que estavam sendo tão atacadas por ambos os lados naquele momento, não é? E também expressar para aquela população que estava nas ruas, que compreendesse, né, que o comunismo não seria instalado no dia 1º de janeiro no Brasil, né, conforme vinha circulando aí pelas redes sociais. O que ia começar era um novo governo, mas o regime se manteria o mesmo. Então, essa foi a minha intenção. Comunismo. Pelo amor de Deus, alguém ainda me fala em comunismo, que o PT vai instalar o comunismo. É burrice ou é cara de pau? Porque eu me pergunto, ou é os dois, ou é uma burrice misturada com cara de pau, com ignorância, porque não é possível que alguém acredite que o PT vai instaurar o comunismo no país. Não tem o menor sentido, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E as Forças Armadas foram atacadas de ambos os lados, porque não é papel das Forças Armadas tomar posição política. Não é esse o papel das Forças Armadas. O senhor deveria ler a Constituição para saber qual é o papel das Forças Armadas desse país. Não é se posicionar politicamente. Não é função das Forças Armadas defender um partido político. Não é função das Forças Armadas. Gente, foi isso. Eu tô meio exaltado aqui porque é difícil ouvir essas coisas. Porque para qualquer um que tem um pouco, não precisa nem ser muito profundo, um pouquinho mais de profundidade, sabe que esse discurso aí ridículo do então senador aí Hamilton Mourão não passa de falácia, né? Mas seguimos na luta, porque a luta é árdua, mas necessária.